Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar sobre processos de eletrização. Então são 3 exercícios envolvendo o processo de eletrização que a gente vai resolver agora. E no final do vídeo, obviamente, se você gostar, por favor, deixa lá o teu like. Se você ficou com alguma dúvida, tiver alguma sugestão, alguma crítica, por favor, vai lá nos comentários e, obviamente, por favor, se você lembrar lá no final, se inscreve no canal. É muito importante porque aí você vai ficar ligado quando eu postar novas resoluções ou novas aulas aqui, beleza? Então bora pro vídeo. Então, galera, separei aqui pra gente uma questão que fala sobre os processos em si e sobre as propriedades finais, dos corpos no final do processo. Então ele fala assim, ó, os corpos eletrizados por atrito, contato e indução ficam carregados respectivamente com cargas de sinais. Vamos descobrir agora, né? Então vamos lá. Primeiro ele fala sobre a eletrização por atrito. A eletrização por atrito é aquela que eu pego 2 isolantes neutros e esfrego um no outro, certo? Esse processo vai fazer com que elétrons saiam de um corpo e vão para o outro. E aí, como eles estavam inicialmente neutros, ou seja, o número de prótons igual ao número de elétrons, os dois ficarão eletrizados. Por quê? Porque aquele que perdeu elétrons vai ter mais prótons do que elétrons e aí vai ficar com carga positiva. E o outro, que foi o que recebeu esses elétrons, ele vai ficar com carga negativa. Então, eu já sei que aqui no atrito, as minhas cargas sempre vão ficar com sinais contrários, tá? Lembra, para ver qual corpo vai ficar com qual carga, você sempre pode ter o auxílio na questão de uma série chamada série triboelétrica, que mostra lá, a maior disposição dos corpos em ficarem positivos, ou seja, serem doadores, e ficarem negativos, serem receptores desses elétrons, tá bom? Então eu já sei que aqui no atrito eu tenho cargas e sinais contrários. Com isso, eu eliminei A e B, e aí eu vou para o próximo, que é o contato. O contato é diferente, porque o contato ocorre entre condutores. E para fazer a eletrização, um dos condutores precisa estar eletrizado e o outro precisa estar neutro, para eletrizar. O processo de contato e a relação que existe entre essas trocas de elétrons e a relação final entre as cargas, ela pode ser estabelecida e pode ser analisada em qualquer situação onde eu tenha corpos, que pelo menos um deles seja carregado. Posso ter todos carregados, que eu posso fazer análises envolvendo quais são as cargas finais dos corpos. Mas no processo de eletrização, obrigatoriamente, um tem que ser neutro para poder ser eletrizado, Então vamos lá. O contato, ele ocorre da seguinte maneira. Os condutores, eles são muito bons em movimentar os seus elétrons, porque eles possuem muitos elétrons livres, Então, quando eu coloco em contato 2 condutores, é como se eu tivesse um condutor só. E eles vão buscar um equilíbrio. O nome disso é equilíbrio eletrostático. E ele não tem a ver com o número de cargas, e sim ele tem a ver com o valor do potencial de cada carga. Então, quando eu coloco os dois em contato, o potencial de um vai se tornar igual ao potencial do outro, certo? E aí entra a questão do sinal. Por quê? Porque para o potencial, o sinal importa. Cargas positivas só geram potenciais positivas. Cargas negativas só geram potenciais negativos. E assim, eu consigo estabelecer que na eletrização por contato, as minhas cargas são de mesmo sinal, Então, são sinais iguais. Com isso, eu consigo eliminar já a letra C. E agora eu vou ter que fazer, a última etapa, que é lembrar da indução. A indução é aquele processo de eletrização onde eu não tenho contato entre um corpo carregado e um corpo neutro, certo? Então, o que vai acontecer? Eu aproximo um corpo chamado indutor, que é um corpo carregado, de um corpo que está neutro, que a gente vai chamar de induzido, e aí pode ser um ou mais corpos, dependendo do tipo de processo que eu vou fazer. E aí, o fato de aquele corpo que está carregado, estar presente naquela região, vai induzir um potencial, vai induzir um campo elétrico na região onde se encontram aqueles outros corpos. E nesse processo, independentemente se você pensar no processo de eletrização para um corpo apenas ou para 2 corpos, onde aí nesse caso vai ser a polarização, o principal responsável
pela eletrização, que é diferente quando eu tenho um corpo só. Quando eu tenho um corpo só, a eletrização se dá quando eu conecto ele à Terra, né? Fazendo com que a Terra consiga doar ou retirar elétrons dele. E nesse caso, é só a presença do indutor, né? E o campo elétrico que ele gera, o potencial que ele gera ao seu redor, que vai fazer com que a Terra entenda se tem que enviar elétrons ou retirar elétrons dele. Quando eu tenho dois corpos, eu posso separar esses dois corpos na presença de um indutor, né? Então, independentemente de qual situação eu estou analisando, a resposta correta para essa é de sinais contrários, tá? Contrários. Se for para um corpo só, lembra que na eletrização por indução, eu sempre tenho um corpo induzido que vai ter carga de sinal oposto ao indutor. E quando forem dois corpos, aquele que estão em contato, dois condutores, e se aproximam um indutor, né? E eu separo os dois, um vai ficar com excesso de elétrons e o outro vai ficar com falta de elétrons, né? Porque os elétrons livres vão ser movimentados por conta da presença do indutor. Então, independentemente da situação, são sinais contrários e aí você pode marcar a letra E, beleza? Vamos ver a próxima que eu separei para a gente aqui, uma questão da URGS, que fala assim, ó. Em uma aula de física foram utilizadas duas esferas metálicas idênticas X e Y. X está suspensa por um fio isolante na forma de um pêndulo e Y fixa sobre o suporte isolante conforme representado na figura abaixo. As esferas encontram-se inicialmente afastadas, estando X positivamente carregada e Y eletricamente neutra. Considere a descrição abaixo de dois procedimentos simples para demonstrar possíveis processos de eletrização e, em seguida, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas dos enunciados na ordem que aparecem. 1. A esfera Y é aproximada de X sem que elas se toquem, beleza? Nesse caso, verifique-se experimentalmente que a esfera X e aí eu tenho que saber se ela é atraída ou repelida. Lembra que já falou sobre isso num vídeo anterior? Quando eu tenho um corpo neutro, que no caso ele me falou que o Y é um corpo neutro, né? E um corpo carregado, que ele me falou que o X é carregado, sempre será atração a interação entre elas, né? De atração a interação entre elas. Então eu já vou eliminar aqui as repelidas. Vai ficar a letra A, B ou C para mim. Aí ele fala assim, ó. A esfera Y é aproximada de X sem que elas se toquem. Enquanto mantida nessa posição, faça uma ligação da esfera Y com a Terra, usando um fio condutor. Ainda nessa posição próxima de X, interrompe-se o contato de Y com a Terra e então afasta-se novamente Y de X. Nesse caso, Y fica. Muito bem, então vamos lá. Ele falou para mim etapas de um processo de indução. O X está positivo, certo? E o Y está neutro. Na presença do X, né, o X próximo do Y, eu vou conectar ele à Terra. E quando eu faço essa conexão com a Terra, o que a Terra vai entender? Bom, aqui nessa região eu tenho um potencial positivo, certo? O Y, apesar de estar neutro, ele está nessa região de potencial positivo. Então a Terra vai começar a enviar elétrons para ele, mesmo ele não precisando, porque ele está neutro, né? E aí, antes de afastar o X, eu vou pegar e vou desfazer a conexão. Só que acontece, elétrons já subiram para cá. E aí eu vou ter um excesso de elétrons no Y, certo? Por isso que ele vai ficar negativamente carregado, como diz na letra C, beleza? Aqui foi uma questão que envolveu um processo de indução. E por último, eu separei para ti uma questão que fala sobre um processo de contato entre esferas, bem simples, mas só para a gente relembrar como é que faz esse tipo de questão. Ele fala assim, duas esferas metálicas idênticas, então se elas são duas esferas metálicas idênticas, elas são esferas metálicas que têm o mesmo raio, tá? Elas possuem o mesmo raio. E aí ele fala assim, ó, carregadas com cargas de mais 1 microcoulomb, então uma carga positiva de 1 microcoulomb, e outra de menos 5 microcoulomb. São postas em contato e em seguida separadas. Qual é a carga elétrica em microcoulomb de cada uma das esferas após a separação? Então, o que vai acontecer?
Aqui o que elas vão buscar é um equilíbrio eletrostático. Lembra? O potencial de uma vai se igualar à outra. Se você parar para pensar no potencial elétrico de cargas ou de corpos, né, esféricos, o potencial elétrico é dado por K vezes Q. O K é a constante eletrostática de Coulomb, o Q é a quantidade de carga elétrica que eu tenho nesse corpo, dividido pelo raio, certo? E aí, como eu tenho raios iguais e a constante eletrostática depende apenas do meio, então ele vai ser o mesmo para os dois, eu tenho que entender que quando eu igualar os potenciais deles, as cargas vão ser iguais. E como é que eu decido, né, qual é o valor final da carga? Eu faço uma média aritmética entre as cargas que eu possuo agora. Então, eu vou fazer mais 1 microcoulomb, vou somar com menos 5 microcoulomb e vou dividir por 2. Então, o que eu tenho aqui, na verdade, é mais 1 menos 5, que é menos 4 microcoulomb, e eu vou dividir por 2. Isso vai fazer com que eu tenha menos 2 microcoulomb para cada um. Muito cuidado com esse tipo de questão, por quê? Pelo seguinte, quando eu demonstro esse tipo de questão, eu tenho que tomar cuidado com duas coisas. Primeiro, geralmente não vão ser apenas 2 cargas que vão entrar em contato. Tenho 2, 3, 4, 5 cargas, certo? E aí, você tem que cuidar com a ordem dos contatos, né? Quem entra em contato com quem? Porque é muito comum que você tenha 3, 4 esferas idênticas aqui e você vai fazer o contato entre elas. Então, o A vai entrar em contato com o B, depois vai entrar em contato com o C e depois com o D. Para cada contato, você faz uma continha dessas, tá? Pro, eu não posso somar todas e dividir pelo número que tem, por exemplo, se fossem 3 corpinhos, poderia no caso de os 3 entrarem em contato ao mesmo tempo, que não é geralmente o que acontece, né? Geralmente você vai ter várias etapas de toque para você descobrir lá no final qual é a carga elétrica de uma das cargas ou de cada uma delas, beleza? Então, galera, finalizando o vídeo aqui, acho que até ficou um pouquinho extenso esse vídeo, mas conseguimos fazer 3 questões que envolvem os processos de eletrização, tá bom? No próximo vídeo, ou nos próximos vídeos, estarei falando um pouquinho mais sobre resoluções de eletrostática para vocês, envolvendo leis de Coulomb, campo elétrico e tudo mais. Beleza? Valeu, um abraço para vocês e até a próxima!